Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Chega a hora de reencarnar. Bem, meus queridos amigos e irmãos, o processo reencarnatório descrito na doutrina espírita através da revelação mediúnica desses livros dos nobres espíritos que descem cascata iluminando a humanidade. Pois bem, a descrição da doutrina espírita ela é muito mais abrangente e bela do que a explicação da velha antiguidade, embora bela também, mas por incompleta. Sabemos através do budismo que existem espíritos apegados à Terra que ficariam naquele ciclo da reencarnação na chamada roda do samsara, a roda da reencarnação, até evoluírem e alcançarem um estágio melhor. Isto, em síntese, realmente é verdade. Tá? Tem aqueles espíritos desencarnados que ainda não conseguiram evolução suficiente. Portanto, uma modificação no peso específico do seu perispírito e continuariam sofrendo as influências do nosso orbe, divergindo daqueles que já livres das vibrações densas do seu envoltório perispiritual, alcançam os seus voos para destinos superiores e desconhecidos, com intervalos imensos desse processo de reencarnação ou de uma missão para outra. Os que por aqui ficam, e esse é o nosso estado ainda, viu, minha gente? Estamos nesta roda da vida ainda, anexados ao nosso sistema, aguardamos a oportunidade de novas etapas paligenésicas na Terra. Um fenômeno naturalíssimo, não é? Obedecendo à própria lei de precisão e segurança e necessidade da evolução. Então, um espírito desencarnado deficientemente evoluído, obrigatoriamente atado ainda ao nosso sistema. Então, vejam bem, como eu falei, a situação da grande maioria dos espíritos da Terra, os núcleos energéticos da zona espiritual estariam carregados de material pobre, necessitando serem burilados e melhorados. Deste modo, esses vórtices energéticos que responderiam pela individualidade, ainda incompletos de qualidades positivas que só a evolução nos trará, não tendo atingido o valor impotencial que a evolução exige, iriam apresentando, ao final de certo tempo de vida no plano espiritual, uma espécie de redução magnética, por um processo de crescente neutralização. Esse fenômeno se caracteriza pela impossibilidade desses núcleos energéticos absorverem do ambiente espiritual em que se encontram material suficiente ao metabolismo do psicossoma, do corpo espiritual, para atender aos movimentos, volições e outras atividades do espírito. Então o espírito começa a sentir uma certa agonia e uma certa depressão espiritual. Essas energias que o espírito teria necessidade para a sua sustentação e manutenção no plano espiritual, se trata de unidades energéticas da faixa vibratória deste mundo da quarta dimensão. Então, nessas condições, é claro que a absorção desta energia parece se dar pelas energias energéticas do psicossoma, os centros de força do perispírito. Porém, as diretrizes do processo estariam a cargo desses núcleos que não estão podendo mais alimentar
todo esse metabolismo. Então, a deficiência no mecanismo de absorção de elementos vitais existentes no meio para a vida do espírito deverá ser este o ponto marcante com o início do processo reencarnatório, a necessidade da volta ao rio da reencarnação. É claro que inúmeros fatores também corroboram no desencadear do mecanismo palingenésico, ou reencarnatório, à medida que o processo de desgaste se desenrole no arcabouço energético e espiritual, naturalmente de modo muito lento, os núcleos energéticos do perispírito se tornariam cada vez mais incapazes de emitir energias necessárias ao dinamismo do corpo espiritual. Dessa maneira iriam ficando energeticamente morosos, muito lentos e insuficientes, refletindo no todo vibratório como se houvesse um bloqueio de atividades. A perturbação no dinamismo do perispírito, do psicossoma, determinaria aos poucos para o espírito um estado de torpor, impelindo a reencarnação, única maneira de continuar sua evolução pela mudança de estágio, isto é, pela sua própria renovação, necessitando de uma nova vida, de uma nova existência. De tudo isso, concluímos que os espíritos mais atrasados, mais condicionados, se acham para a reencarnação. Os mais evoluídos, estes sim, reencarnam só com um grande intervalo de tempo, pela possibilidade que já possuem de mais fácil aquisição do material dinâmico necessário ao metabolismo do seu corpo espiritual e por possuírem potencial qualidades energéticas que lhe permitam viver bem mais tempo no estágio dimensional em que se encontram, por terem já adquirido as qualidades morais e espirituais necessárias para toda essa energética tão sutil e tão bela. Ok? Então, meus amigos, chega o momento em que o espírito no plano espiritual sente aquela leve agonia, aquela depressãozinha espiritual. Isso aí é o sinete, o toque de retorno, alertando ele que há necessidade de voltar a ser criança para aprender a ser homem. Ok? Então desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, envio o meu beijo na alma. Deixo aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.